Deus não mostra favoritismo. Ele está em busca de adoradores. Lá atrás, no encontro com a mulher samaritana, Jesus já havia deixado claro. Chegou o tempo em que já não importa mais se ele é adorado no monte, se ele é adorado no templo. Chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É atrás destes adoradores que o Pai está. Isso vem ficando evidente também ao longo dessa jornada do livro de Atos. Os discípulos que começam sua jornada ali, como igreja em Jerusalém, agora vão experimentando a expansão da mensagem do Evangelho e vão sendo convencidos, apresentados pelo Senhor a um mundo inteiro de discípulos, de adoradores, que não estão mais restritos aos judeus, não estão mais restritos a Jerusalém. No capítulo 8, nós vimos o Senhor trazendo a convicção e a revelação a essa sua igreja de que o Espírito Santo havia alcançado, inclusive, esses verdadeiros adoradores também na Samaria. Também entre os samaritanos existem agora verdadeiros discípulos de Jesus, verdadeiros adoradores que foram alcançados e receberam o dom do Espírito Santo. Agora, no capítulo 10, que foi a nossa leitura de hoje, capítulo 10 do livro de Atos, o Senhor nos coloca diante de mais uma constatação clara, inequívoca, de que Deus não mostra favoritismo algum. Ele não tem os seus favoritos entre os judeus. A verdade é que ele aceita gente de todas as nações, desde que o temam e façam o que é certo. O Senhor está disposto a receber todos os que assim se comportem, todos os que o adorem, todos que o amem, que sejam seus adoradores, em espírito e em verdade. É isso que o texto nos mostra nesse capítulo 10. Nós vemos a igreja finalmente começando o seu processo de alcançar os confins da terra. Lembra do capítulo 1, verso 8? Em Jerusalém, Judéia, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Agora, de fato, a mensagem do Evangelho começa a alcançar esses confins da terra. E o Senhor Jesus faz questão de deixar claro a Pedro, e para que Pedro deixe claro também aos demais discípulos, aos demais apóstolos, que ele é quem estava indo ao alcance desses gentios, e eles deveriam ser aceitos, deveriam ser recebidos como irmãos, como parte dessa família de fé. O capítulo 10 traz muitas informações importantes e ele é um episódio marcante nessa propagação do evangelho de Jesus agora entre os gentios. Capítulo 10 começa nos dizendo o seguinte: morava em Cesareia um oficial romano chamado Cornélio, ele era capitão do regimento italiano. E ele era, apesar de gentio, apesar de oficial do exército romano, ele era um homem devoto, temente a Deus, que ajudava aos pobres com esmolas generosas, e ele sempre orava ao Senhor. Olha o perfil desse homem que é narrado aqui. Nós temos um gentio, não era do povo de Deus, ele era oficial romano, ele era romano, oficial do exército romano, um homem importante dentro dessa hierarquia militar romana, mas ele era um homem devoto, um homem temente a Deus, ele era generoso, ele dava esmolas generosas e ele sempre orava ao Senhor. Um verdadeiro adorador, alguém que adorava ao Senhor em espírito e em verdade, mesmo não sendo judeu e nem mesmo samaritano. Não tinha qualquer herança histórica que o linkasse a Deus, que o linkasse ao Senhor. Mas ele foi encontrado fiel a Deus. E certo dia ele estava num dos seus momentos de oração e recebeu uma visão do Senhor. Apareceu para ele nessa visão um anjo. E esse anjo disse para ele o seguinte: Cornélio, envia seus servos e mande-os a Jope, e envie para que eles vão a Jope e mande buscar Simão, também chamado de Pedro. Você vai encontrar ele, você vai encontrá-lo em Jope, ele está hospedado na casa de Simão ali, o curtidor, e você vai então enviar seus servos para que mandem buscá-lo e trazê-lo até você. Cornélio recebe essa visão, obedece, manda então 2 dos seus servos acompanhado de um dos seus soldados, que também era temente a Deus, fazia parte, ele era parte dos seus auxiliares. Então ele manda esses 3 homens, 2 servos, um soldado, seu auxiliar, para que vão a Jope em busca de Pedro.
ao mesmo tempo não, mas simultaneamente, né, logo depois, nós temos esses homens então em deslocamento, indo a Jope, e quando eles estão quase chegando, ali o Senhor envia também uma visão a Pedro. Pedro diz o texto que Pedro subiu ao terraço para orar. Perceba o que nós temos em comum aqui. Nós temos um homem gentil, fiel, devoto, que estava ali no tempo de oração. E ao se colocar em oração diante do Senhor, recebe uma visão. Por outro lado, nós temos Pedro, que também se dedica para orar e para buscar ao Senhor. E nesse tempo de oração, recebe também uma visão de Deus. Diz o texto que ele entra num êxtase e ele tem uma visão. Ele viu ali no céu, o céu se abrir e desce como se fosse um lençol. Segurado por 4 pontas, e dentro desse grande lençol ele vê animais de todas as espécies, animais, répteis e aves, e ele ouve uma voz dizendo: levante-se Pedro, mata e come. Mate e coma. Pedro responde como um bom judeu que era: de modo algum, Senhor, eu sempre guardei os mandamentos, sempre cuidei de nunca comer nenhum animal impuro, eu não posso fazer isso. Mas ele recebe a resposta: não chame de impuro o que Deus purificou. E essa visão se repete por 3 vezes. Pedro então acorda dessa visão, tentando entender e confuso, tentando fazer sentido daquela visão. Enquanto Pedro ainda tentava fazer sentido da visão, chegam ali para buscá-lo aqueles homens que haviam sido enviados por Cornélio. E dizem: olha, nós somos enviados por nosso mestre, né, por Cornélio, ele é um homem temente a Deus, e contaram a história, contaram o que tinha acontecido. Pedro então liga os pontos e ele entende o que estava acontecendo ali. O Senhor o havia enviado aquela visão para prepará-lo e para dizer: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Não chame de impuro Cornélio, esse gentio, e esses que vieram te buscar, não os considere impuros, porque eu os purifiquei. Então, vá com eles, obedeça ao chamado e vá com eles. Pedro, então, atende aquele chamado, vai com esses servos. Ao chegar à casa de Cornélio, ele se depara, então, com Cornélio, também um grande número de familiares e amigos que Cornélio havia ajuntado ali para que pudessem ouvir a mensagem que esse homem, enviado por Deus, tinha para eles. Depois de alguma interação e tentando ali entender, os dois tentando entender, né, o que estava acontecendo, por que você mandou me chamar, eles contam a história um para o outro. Pedro então anuncia àqueles gentios a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus, o Evangelho de Cristo. E Pedro começa essa sua fala dizendo: eu vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações, ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. E essa é a mensagem de boas novas para o povo de Israel: a paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Pedro havia entendido a mensagem clara do Senhor. Não existem favoritos, não existe um povo favorito. O Senhor aceita todos, de todas as nações, que o temam, que queiram, que o amem, que desejem seguir as suas ordens e fazer o que é certo. Existe paz com Deus por meio de Jesus Cristo para todos aqueles que crerem nele. Pedro conta os acontecimentos que eles testemunharam, conta como testemunharam a ressurreição de Jesus, como a vida em Jesus, e diz que o Senhor o enviou então para anunciar essa mensagem de cruz, essa mensagem de salvação e testemunhar que Jesus Deus então designou Jesus como juiz dos vivos e dos mortos, e que todo aquele que nele crê receberá perdão de seus pecados por meio de seu nome. Então, enquanto Pedro ainda falava e anunciava essas palavras, o texto diz que o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam aquela mensagem. E aqui os discípulos judeus que o acompanhavam ficaram completamente admirados, porque agora o dom do Espírito estava sobre gentios. Não somente sobre os judeus, não somente sobre os samaritanos, que por mais que não fossem tão considerados pelos judeus, ainda tinham algum vínculo, compartilhavam alguma raiz comum lá atrás na história, mas agora o Espírito Santo também está sobre gentios,
sobre um povo completamente desvinculado historicamente, né? Não havia nenhum vínculo histórico, nenhum vínculo de sangue entre esses povos, e o Senhor demonstra ali a sua ação, mandando o seu espírito também sobre os gentios. A ponto de que Pedro diz: pode alguém se opor a que esses homens sejam batizados, uma vez que eles receberam o Espírito Santo? Claramente, Deus os aceitou. Nesse episódio, no capítulo 10, nós temos um momento marcante dessa jornada e que traz muito significado ao analisarmos a progressão do livro de Atos. Nós vimos acompanhando como o evangelho alcança judeus, alcança a Judéia mais ampliada, alcança os samaritanos, e agora o Senhor diz: eu aceito e recebo inclusive os gentios, aqueles que quiserem me adorar, aqueles que mostrarem que me temem, que fazem o que é certo, me aceitarem em suas vidas, esses também serão recebidos, porque o Pai não tem favoritos, ele está em busca de verdadeiros adoradores, e ele os encontra inclusive entre os gentios, e os seus discípulos deveriam aceitá-los assim também. Nós vamos ver a consequência disso, como isso vai repercutir entre os discípulos, entre os apóstolos, no próximo capítulo, no capítulo 11. Amanhã a gente vai fazer essa leitura, vamos pensar sobre isso, mas veja e reflita sobre isso. A todos os que recebam ao Senhor, Ele os aceita, sem favoritos, sem exclusividade. Isso é algo que está disponível para gente de todas as nações. E como é bom sabermos disso, termos essa convicção, e é essa convicção que nos permite nos alegrarmos na salvação que nós temos em Jesus, porque nós somos hoje esses gentios, esse povo tão distante, outrora perdido, que foi alcançado pela graça de Deus, estendida, oferecida a gente de todas as nações. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guie, nos conduza debaixo da sua graça. Compartilhe essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela. Clica na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar. Quem sabe tem mais alguém aí precisando ser relembrado de que a salvação está disponível para todos aqueles que aceitarem a Jesus. Volta amanhã, a gente segue lendo o livro de Atos e aprendendo mais lições, agora amanhã com o capítulo 11. Deus te abençoe.